Sejam todos, todas e todos bem-vindos ao programa Mistura Livre, transmitido pelo portal Hortolândia, que hoje conta com mais de 120 mil seguidores. E se você quiser seguir no Instagram, @portal Hortolândia, e esse que vos fala, Jesus Costa, @Jesus JR Costa no Instagram. E hoje nós estamos recebendo aqui o grupo Face da Morte, criado em 1995, tem como integrante Erlei Roberto de Melo, aliado G. Presente. E Mano Ed. Boa noite aos convidados. Boa noite Jesus, boa noite a todo mundo que está na sintonia aqui do Mistura Livre. Para nós é uma satisfação imensa participar desse programa. Tamo junto. Boa noite, Jesus, boa noite a toda a audiência aí. Para nós é uma honra estar estreando aqui o programa, uma satisfação, obrigado pelo convite. A gente que agradece, né? Eu, agora vendo que vocês lançaram a carreira de vocês em 1995, vou fazer uma pergunta para você, Erlei, antes daquela pergunta clichê, que você já sabe. Você lembra onde foi o primeiro show de lançamento do Face da Morte? Se a memória não me falha, lançamento do grupo para valer com disco ou primeira apresentação? Disco. Com o disco. Rapaz, eu vou cometer um erro aqui agora, hein, porque as memórias estão me faltando. Vou deixar pro Ed, fala, Ed. Se eu não me engano, foi uma festa organizada pelo Donizete Sampaio em Jundiaí, que a gente foi lá uma vez cantar, e tinha no cartaz da festa, o lançamento do CD Face da Morte, inclusive foi quando a gente estava com aquele Monza, que o pai tinha que... A gente estava indo, parou de funcionar o limpador do para-brisa, lembra disso? Nossa. Mas aqui na região, na região metropolitana de Campinas, onde foi? Na região, acho que foi lá no DIC. No dia que foi no... Junto com o comando de MC, lá do Sistema Verde, Negro. não lembro o nome do salão. Arco-Íris. Eu estava lá. Eu só lembro que quando nós chegamos tinha tanta gente que os caras não queriam deixar nem nós entrar. A fila dobrava o quarteirão. Verdade, viu? Não cabia nós. Chegar na frente do Terminal Ouro Verde, eu olhava assim, tinha uma fila lá do Terminal Ouro Verde. Falei, mas que é isso aqui? Era a fila do salão, que era 2 quarteirão para cima. Né? Eu te confesso que eu fiquei assustado também, viu? Eu também. Foi muito boa a festa, muito bonita. Mas agora eu vou começar com aquela pergunta clichê, viu, Erlei? Tá. De onde veio esse nome Face da Morte? O que vocês tentaram transmitir já dos anos 90 para cá com esse nome? Cara, o seguinte, primeiro é bom registrar que o nome era Face Oculta. Esse era o nome original. Que era a ideia de revelar o lado oculto da sociedade, porque o rap ele tem como missão, no nosso entendimento, claro, dar voz àqueles que não têm voz, isso sobretudo. Então, essa era a ideia. Só que aí, quando começou a tocar no rádio, surgiu um pessoal lá em São Paulo reivindicando o nome. E aí nós entendendo que começar com o pé esquerdo não era bom. Então, achamos melhor não brigar pelo nome. E aí fomos atrás de um outro nome que tivesse mais ou menos a mesma métrica. Aí nós fizemos uma grande lista e começamos a perguntar para os amigos e tal qual seria o melhor. Face da Morte era um deles, né? Porque a morte, ela é uma palavra que choca, né? O ser humano ele tem muita incerteza durante a vida e uma certeza que é a morte. Talvez a única certeza. E a morte ela é vista por muitos como o fim, né? Mas ela não é o fim em si mesmo. Se você olhar, não estou falando do ponto de vista espiritual nem religioso, mas do ponto de vista natural, a natureza é cíclica, onde a morte ela também é o início, né? Uma folha morta ela vai gerar vida e outra folha virar no seu lugar e assim sucessivamente. O ciclo da vida, ele é só um ciclo, ele não é um fim em si mesmo. Então era a nossa ideia, por um lado, e o outro aspecto também de falar sobre as diferentes faces que a morte se apresenta no cotidiano, sobretudo da periferia, que é onde a nossa proposta de dar voz a esses que não tinham voz. Então é a morte do raciocínio, por isso disso depois o crime do raciocínio, é a morte do pensamento, é a morte através da violência entre gangues, é a morte através da violência policial, é a morte do racismo, é a morte do racismo social, enfim, as diferentes faces que a morte se apresenta. Então a gente queria alertar
sobre o porquê estamos morrendo na periferia e quais são as faces que nos matam. Então tem esse sentido. E um quesinho também filosófico, né? Porque se você for pensar, os animais irracionais, um cachorro, um gato, ele dorme tranquilamente agora porque ele não sabe que ele vai morrer amanhã. Nós sabemos. Então a gente tenta colocar para as pessoas para que elas não tenham uma vida medíocre, para que se esforcem, para que lute. Então também tem esse intuito filosófico também. Erlei e de Carlos, vocês têm assim os números de quanto vocês venderam no primeiro disco? Meu respeito ao Não Enrola Uma Seda? Cara, a gente tem o que foi oficial, né? Porque a gente está contratado, né? Então a gravadora... E também dá para ter uma dimensão pelo segundo, mas eu diria que o primeiro disco nosso foi em vinil, né? O primeiro disco foi vinil. Não é que nós somos velhos, é que começamos jovens. É bom registrar isso aqui. O primeiro disco foi em vinil 95, né? Agora estamos chegando pela TNT Records, estamos chegando aí a 27 anos, né? Agora no ano que vem, do lançamento desse primeiro disco. Nós, naquela época, eu acredito que foi coisa de 15, 20 mil cópias por aí. E aí quando vocês passaram oficiais. Passaram a produzir, né? Ser independente, vocês sabem os números que vocês conseguiram gerar ao longo dessa trajetória? Aí sim, aí eu posso falar de cadeira mesmo. No disco, o seguinte, que foi o Quadrilha de Morte, também tem uma diferença. A música Vingança, ela já pegou um período de rádio, né? E ela foi um estouro na 105 FM, é um marco no rap, é um clássico, né? E a gente vendia meio que de mão em mão, assim, meio mambembe, depois foi ampliando a distribuição, mas é um disco que vende até hoje, tá? Para você ter uma ideia. Inclusive vamos relançar agora. Vamos relançar mais uma fornada. Tem umas novas para sair. Não, lógico, hoje vende num outro ritmo, mas foi um disco que vendeu, assim, durante os primeiros 4, 5 meses, nós vendemos quase 50 mil, depois o disco passou de 100 mil, facilmente. Isso sem contar os piratas. Verdade, vocês pegaram uma época que era forte, né? Eu acredito que era mais ou menos 10 para 1. Para cada um oficial, 10 piratas. Então pode colocar aí umas 500 mil cópias. 1 milhão, fácil. Sem medo de ser essa música, esse disco do Quadrilha de Morte, A Vingança, ela foi uma música que entrou na programação da 105, um período em que a 105 figurava entre as 3 primeiras do estado de São Paulo e ainda pegava no norte do Paraná e sul de Minas. Então ela tinha lá 200 mil ouvintes por minuto. Então você pega uma média. E aí essa música entrou batendo até os sambas durante o dia. Ela entrou nas primeiras colocações da geral da rádio. Então tinha as mais pedidas 11 horas da manhã, a Vingança tocava. As mais pedidas 5 horas da tarde tocava e dentro do espaço rap. Então ela saiu da bolha hip hop, ela entrou na massa. Ela foi uma música maior que o rap. Até tanto que a gente figurava, tanto que a gente figurava entre os artistas da Conexão 105, que era uma festa de samba, que o Face da Morte tocava, né? Então isso acho que vai de encontro com o que o Aliado falou. Vocês acabaram chegando na cena em um período em que o movimento era dominado por grupos de São Paulo, da capital. E aí chegam aquele pessoal do interior, e aí fazendo o barulho que vocês fizeram. Como que foi essa mudança de... Porque o mercado teve que aceitar vocês também, né? A galera da capital teve que compreender que aqui no interior tinham grupos fortes e que sabiam trabalhar. Como que foi esse movimento? Porque até então a gente tinha como referência os grupos de rap de São Paulo. E hoje a gente reconhece que o Face da Morte, na verdade, fez uma escola no interior, né? Acabou abrindo portas para vários grupos do interior. Como que é essa chegada? Como se deu essa relação? Olha só. Tem aquele... Agora estou tentando lembrar o nome de quem construiu a frase e vou ficar devendo, mas depois vocês pesquisam. Hoje tem o Google, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: canta a tua aldeia e serás universal. Essa era a ideia que me movia. Eu nunca tive a intenção de parecer com ninguém, e eu e o Ed conversávamos muito sobre isso. Nós não podemos ser um grupo que vai ser considerado parecido com o A ou parecido com o B. Precisamos buscar nossa identidade, cantar nossa verdade do nosso jeito.
Vamos colocar na música o que nós somos. E isso vai gerar empatia nas pessoas. Eu sempre acreditei nessa ideia. Até quando me perguntam hoje, o que você diria para quem está começando? Eu diria a mesma coisa. Então, o pessoal do movimento não gostava da ideia de ter um grupo do interior. Só que quem é o movimento? E aí é uma prova de que o movimento não tem dono. Aí é uma prova de que o hip-hop não tem nenhum meritocrata que vai lá e diz, você faz parte, você sim, você não. É uma questão de identidade. A pessoa se identifica e ela se sente parte porque ela tem uma empatia natural com aquela proposta. Então, o Face da Morte, ele acontece nessa raia aí, da originalidade de uma proposta. Eu posso dar um exemplo aqui. Quando nós lançamos a música Carruagem da Morte, minha ideia de colocar um sampler do Vangelis, que era uma música clássica, que ela foi até banalizada, o pessoal falava, musiquinha do Gás, musiquinha da Olimpíada, né? Para quem não lembra. Aí eu coloquei, o que o pessoal do movimento falava? Quando eu falo do movimento, quem cantava rap, esses caras estão tirando a música do Gás, a música do não sei o quê, falando, não, é a música clássica, a música do Vangelis. Só que eu queria demonstrar, inclusive, o seguinte, a periferia também pode ouvir música clássica e gostar. Porque é boa, porque é bom pra cacete. O problema é que não mostram para nós. Então, nosso ouvido não foi educado para isso. E nós provamos por A mais B, o que era motivo de chacota para alguns se transformou num clássico histórico do rap nacional. Depois a vingança foi idem. Depois, e foi um atrás do outro, quando nós metemos birimbau na música. Os caras, birimbau no rap, capoeira no rap, a gente sempre quis trazer essa brasilidade. As produções eram todas com referências gringas. Exatamente. Vocês trouxeram elementos do país, do Brasil. Essa brasilidade, eu tenho uma tese que eu discuti muito, já escrevi artigos que saiu no livro Hip Hop é Lápis, que circulou na internet, bem no início da internet, quando a internet não dava view nenhum ainda, mas eu já estava lá, que eu falo sobre isso, sobre a questão do hip hop ser uma cultura de matriz africana e não necessariamente uma cópia dos americanos, né? Onde eu dizia o seguinte, para sintetizar essa minha tese, eu dizia o seguinte, nos Estados Unidos o negro teve a privação do acesso aos seus instrumentos musicais como forma de destruir a cultura e a identidade. E aqui no Brasil, idem. Só que aqui no Brasil, o que aconteceu? Primeiro, nos Estados Unidos, o negro teve contato com a guitarra do branco, mudou a afinação, pegou um dedal de aço, criou a guitarra de blues. E criou o blues. Aqui o cara pegou uma cuia de coco, um arco do índio, construiu um instrumento chamado birimbau. Qual a semelhança? Os dois têm a mesma afinação. E não foi pelo WhatsApp que eles combinaram. Isso veio no DNA cultural desse povo que vem dessa matriz africana, que colonizou, que veio aqui sangrar nas nossas terras, também nas terras do sul, do norte, e que construiu essa riqueza que é o Brasil, que é os Estados Unidos, a partir desse braço forte do povo negro. Então é esse DNA que faz o hip hop ser a força que é nas periferias, que é onde está o povo negro, que é o herdeiro não das terras, mas da luta pela liberdade, pela emancipação. E quando o bumbo do rap bate, é como o tambor que batia nos terreiros ancestrais para plantar, para colher, para celebrar. Então, um pouco dessa ideia. Então, o Face da Morte bebe muito dessa fonte, dessa coisa da cultura, muito mais com uma cara própria dessa grande antropofagia cultural que o brasileiro tem essa capacidade. Jesus, desculpa também aqui fazer um adendo. Na pergunta que você fez aí, eu queria só deixar registrado aqui também que em 1995, quando a gente lançou nosso disco, a gente tinha algumas referências, né? Uma delas era o próprio Sistema Negro, que já existia, que era uma das referências no interior de São Paulo. Uma potência. Sim. Então, assim, nosso respeito, né, ao Sistema Negro, porque o Face da Morte surgiu, foi autêntico e tem todo esse contexto que o Aliado descreveu, mas já existia Sistema Negro, né? Já existia Dinadi, né? A gente estava ali também, né, lutando para conseguir o nosso espaço, e foi dessa forma que o Aliado descreveu que a gente conseguiu, mas máximo respeito ao sistema e à visão de rua que
que também fizeram escola. Aí está o registro histórico, né? Dentro dessa história do Face da Morte, vocês acabaram não só levando o nome do Face da Morte, né? Mas tem outros grupos que também tiveram projeção a nível nacional e que passaram pelo Face da Morte pela mão do Produções. Face da Morte Produções. Quem são esses atores aí, Erlei? Primeiro foi a Realidade Cruel, que o Flagrante, né? Que ele era um amigo nosso de bairro ali, já de rolê desde moleque. E ele tinha umas letras, ele ficava me mostrando. Eu falava para ele, um dia eu vou gravar você e tal, né? E aí ele começou a andar com a gente no disco nosso, ele colocou, no Quadrilha de Morte, ele colocou, que foi o segundo nosso, ele colocou lá uma participação, né? E chamava Ato Criminal. E depois, quando um dia eu vi o Realidade Cruel cantando no projeto que o Chitara tinha, que era o Rap na Concha, aí eu vi o Realidade Cruel e pensei, por que não juntar essa rapaziada? E aí eu fiz uma reunião, fiz a proposta, juntamos os meninos e aí surgiu o Realidade Cruel, que depois ficou tão conhecido. E de novo, eu quis colocar uma influência minha, é curioso isso. A primeira música deles, eles não queriam produzir com aquela base, de forma alguma. Eles não queriam de jeito nenhum, tanto que depois de pronta a música já estava no rádio para tocar, eles queriam fazer uma versão, porque eles estavam com vergonha de ser chamado de bunda lelê do rap, por causa da música, porque E a tinha música que não fez sucesso. que sim, Sunshine Band, porque eles mostravam para o movimento, o que o movimento dizia? Ô louco, vocês deixar o Erlei vai transformar vocês nos bunda lelê do rap. Não preciso dizer que Dia de Visita é um clássico gigantesco, né? Então, Realidade Cruel. Aí depois a gente teve no escritório, contratamos o Facção Central para lançar aquele disco Sobrevivendo ou da Pomba, Direto do Campo de Extermínio. Depois nós tivemos o GOG, Tarja Preta. Não. Não, é o que tem o Menino do Morro, que tem o... Eu não pedi para nascer. Eu pedi para nascer, E Hoje Deus anda de blindado. Teve o Clã Nordestino, que também saiu pela Face da Morte O Produções. Inquérito, E aí veio o Inquérito. que você fazia parte, que a história é bem parecida, né, com essa aí de juntar a turma. Nós juntamos Jesus com o Renan, com o Nicole, todo mundo, né? E aí o Para mim foi até uma surpresa, porque eu recebi a ligação do Erlei e ele me convidou para fazer uma participação. Falou, olha, nós estamos gravando o próximo disco e tal, eu queria te convidar para fazer uma participação. Então, para mim, eu pensei, nossa, contava para todo mundo, né? Quando eu cheguei no estúdio, era para cantar eu, o Renan e a Nicole. E ele falou, agora está formado o Inquérito e a gente vai gravar um disco. E aí Gravou mais de um. gravou, né? O Inquérito está aí até hoje. Eu me desliguei de um grupo quando a gente começou a fazer a gravação do Um Segundo é Pouco, mas eles têm a trajetória deles. Depois disso eu também lancei alguns discos. Mas em suma. Hoje em dia você está clandestino, né? Hoje em dia eu estou clandestino. Orley, conta pra mim assim um pouco de uma história que eu fiquei sabendo, que o Face da Morte foi parar no The New York Times. Como que aconteceu isso aí? Nem eu lembrava disso aí. Nem eu lembrava disso. Cara, essas paradas do New York Times foi o seguinte. Foi em 2006, eu fui candidato a deputado estadual. E não sei quem vai lembrar, tinha um jornalista, o correspondente do New York Times no Brasil era o Larry Halter, um jornalista muito famoso. E ele ficou mais famoso ainda no Brasil, que ele falou que o Lula bebia, quando escreveu no New York Times isso, né? E aí esse cara, quando descobriu que tinha um rapper candidato, ele ficou muito curioso. Tipo assim, nem nos Estados Unidos tinha acontecido isso, de um rapper se alvorar a querer ser deputado, né? Tipo, ele falou, isso é notícia. E aí ele veio atrás da gente, e aí ele passou, assim, 2 dias andando com a gente. Com 2 dias cumprindo minha agenda e tal, aí foi comigo ver debate, que eu fui na Unesp. Enfim, na época tinha um sarau na CPFL. O Tony Cero, curador. Tony Cero, curador. Isso, era o Café Filosófico da CPFL. Aí nós terminamos a nossa turnê, vamos chamar assim, com o Larry Halter ali.
E aí ele viu muita coisa, nós convivemos, eu até acabei gostando do gringo, rapaz. Porque eu queria mais era matar ele no começo, né? Mas depois eu acabei gostando dele. Era um sujeito interessante, né? Porque é um cara muito viajado, um cara que andou pelo mundo, então conhecia muitas culturas, muitos povos, então era um cara bom de conversar, né? E assim, ele não tinha umas posições tão reacionárias, uma visão, né, tão imperialista do Brasil, né? Não olhava a gente assim com tanto desprezo. É claro, né, cara, que tem lá seus vícios. Mas, enfim, foi muito legal. Inclusive, aí eu, no final de tudo, falei um monte de coisa que eu queria lá no Espaço Cultural CPFL, meio para ele, né? Eu falei para ele, o meu presidente bebe, só que não joga bomba em criancinha no Iraque. Nossa. Meu presidente bebe, só que ele não está matando ninguém no Afeganistão, falando que tem armas químicas invadindo o Iraque. O meu não precisa contar mentira para matar inocente. E coisas nesse nível. Mas aí ele fez uma matéria no New York Times, até elogiosa a minha pessoa. Beijo, Léo. Vocês vêm de um modelo de mercado tradicional, né? Onde o conteúdo que gerava era físico, era disco, era CD. Hoje em dia a gente tem uma dinâmica diferente. Como foi ou está sendo essa relação do Face da Morte com esse novo modelo de mercado aí? Deixa o Ed começar essa, depois eu complemento se precisar. Adaptação, né? Essa é a palavra, né? Adaptação. A gente, o aliado colocou um apelido, né? Falou que o Face da Morte é um grupo analógico e está em fase transitória para virar digital, né? Mas essa pausa que a gente teve de 13 anos, ela gerou uma lacuna gigantesca, né? Do aspecto técnico, digamos assim, de marketing. Então hoje a gente está correndo atrás, estamos trocando o pneu do carro com ele andando. Essa é a máxima. Temos as redes sociais, estamos se adaptando, estamos ainda. Já fala. Sigam o Face da Morte no Instagram, @Face da Morte Oficial. A gente tem 2 páginas, outra @Face da Morte _oficial. Tem a página no Facebook, Face da Morte, sigam lá, bastante conteúdo. Postamos com frequência, mas é isso, né? Hoje a gente... Canal do YouTube. Tem canal do YouTube, se inscreva no YouTube, siga no Spotify. Veja os vídeos, deixa o like, compartilha. Tudo essas coisas. Ativa o sininho. Não sabe nem fazer trabalho direito. É que eu ia chegar lá, eu queria responder a pergunta dele para depois falar. Você atravessou o samba, mas tá bom, vamos embora. Mas é isso, né? Brincadeiras à parte. Então hoje a gente está aí se reinserindo, né? Se recolocando. Temos algumas ações estratégicas para o ano que vem, que a gente espera que essas ações nos reposicionem da maneira que a gente sabe que a gente tem aí. Hoje, vou dar um exemplo. A gente tem música no nosso canal que tem mais de 3 milhões de acessos. E o canal chegou a 30 mil inscritos. Veja só, menos de 1% das pessoas que assistem se inscrevem. Então a gente precisa ter essa habilidade de lidar com isso. Então a gente está nessa fase transitória ainda, né? Instagram tem lá 27 mil seguidores, o Facebook 51 mil seguidores, sendo que tem um universo de milhões e milhões e milhões de pessoas que conhecem o Face da Morte, né? Então essa lacuna que ficou, ela nos deixou muito atrasado em relação às redes sociais, às plataformas digitais. Mas a gente tem ações para o ano que vem que esperamos que com essas ações a gente consiga se reposicionar. Mas estamos se adaptando, mano. Essa é a luta, né? Vocês acham que esse foi o grande que a molecada, a geração nova pegou para conseguir esse sucesso todo que eles têm hoje? Tanto em números, né? Porque hoje você percebe, você pega um Hungria com mais de logo esse exemplo. Milhões, Tá bom. Você vai pegar esses artistas que estão aí, depois eu vou polemizar um pouco em relação a isso, tá? Mas você acha que faltou para essa geração que, digamos assim, que seja uma velha escola, se adaptar a essa tecnologia toda que chegou? Faltou isso, essa habilidade? Porque hoje a gente percebe que assim como vocês estão retomando a carreira, a gente também tem outros grupos seguindo também esse mesmo caminho. E a gente percebe que tem essa dificuldade. Apesar de todo esse histórico que vocês têm, esse legado que vocês deixaram. Tem uma série de questões, né, Jesus? Vamos lá. A questão se a gente pecou, sim. Não estar atento à modernidade, não ter acompanhado, sim, é um erro. E isso a molecada hoje faz de forma magistral.
As plataformas digitais às vezes conversam com os moleques antes de lançar as coisas, portanto que os moleques estão antenados. Mas hoje existe uma lógica de mercado, uma lógica que nos desfavorece, chamada algoritmo, inteligência artificial. A gente tem lá as plataformas Instagram, Facebook, tem um dono. Na verdade, o Instagram, a gente não está usando o Instagram está usando a gente. É uma lógica invertida. Besta quem pensa isso. Entendeu? Então ali é uma empresa que visa lucro e que ele tem que segurar a audiência lá dentro. E nós estamos colocando dentro da plataforma deles um conteúdo não grato para eles. Entendeu? Então o algoritmo desfavorece. O YouTube é a mesma coisa. Quando o cara assiste a música Vingança, terminou. O YouTube sugere outros vídeos. Aí o YouTube vai sugerir para ele lá um Hungria da vida. Aí, depois que ele ouviu Hungria, vai sugerir para ele Maiara e Maraíza. Para ir tirando ele ali. Porque a gente está falando de injustiça social, a gente está denunciando, a gente está arrumando problema. É isso aí. Você está entendendo? Então a gente vai remando contra a maré. A tecnologia está jogando contra a gente. Joga contra. Questão de anúncios. Cara, a Vingança é uma música que ela é considerada violenta pelo YouTube. E ela tem um cifrãozinho de amarelo lá para os anunciantes. Ó, se você pôr aqui tem conteúdo explícito. A Vingança, que não tem nenhum palavrão praticamente. Os funk proibidão, que acaba com mulheres, com... Enfim, né? Não precisamos nem discutir isso. Nada contra o funk, tá, gente? É que, eu estou falando de conteúdo de letra. Para eles é normal, de boa. Entendeu? Então, a lógica é muito complicada disso aí. Esse preconceito com o gênero, né, com o rap ainda persiste. Eu não diria que Aí não é preconceito. Eu acho que não é preconceito. Da parte das plataformas digitais, não. Não, aí é o mercado. Aí é outra situação. Aí é a questão mercadológica, dinheiro, capital. É diferente. Porque o entretenimento prende muito mais atenção. Embora o rap também é entretenimento, só que não se compara com que hoje é só entretenimento sem compromisso nenhum. Essa é uma questão. Nós temos uma ideologia, uma postura, um conteúdo, né? A gente é aquela história, ninguém quer tomar um remédio. O cara quer tomar uma cachaça. Entendeu? Ninguém quer se precaver. Então a gente vem com essa pílula de informação, de chamar a atenção. E o outro vem com a cerveja gelada, trincando no dia de calor, tá ligado? A treta que é basicamente isso, cara. Nós temos um grande desafio, que é entregar um conteúdo que não prostitui o que a gente acredita e, ao mesmo tempo, seja considerado pelas plataformas um entretenimento saudável. Mas eu vi números. O que é que mais segura, o que é que mais dá audiência nas plataformas? Humor, esporte e pornografia. São esses 3 temas que mais dão ibope. Por exemplo, nós fizemos uma música que o último lançamento nosso foi Mercadores da Fé. Eu percebi que ela estava tendo uma dificuldade de fazer a distribuição. Aí fui olhar e vi que o YouTube estava segurando aquilo que tinha religião no meio. Todas as manifestações que questionavam ou polemizavam o tema religião, a plataforma estava retendo. Ela não desmonetizou nem nada, só que ela estava retendo, entendeu? Então, é muito complexo. E, bom, isso é um ponto, e é bom registrar, eu sei, para o próximo passo, que na era digital também tem o lance da constância. Isso é importante compreender. No passado, a gente fazia um disco, lançava o disco, a pessoa ia mastigando ele em casa. Agora não. Você tem que ter a constância. Você tem que estar no Instagram todo dia, você tem que estar com o store interagindo com o povo, você tem que estar com coisa no feed, você tem que ter reels, você tem que ter uma música por mês no Spotify para você poder gerar movimento dentro da tua base de fãs do Spotify e assim por diante. Então, é uma constância. O que essas big techs, essas big datas, elas querem de você? Elas querem que você trabalhe para elas o tempo todo. E quanto mais você trabalha para ela, mais ela te ajuda. Então, assim, aí eu pergunto, como é que um jovem que não tem condição de parar para poder fazer isso vai fazer? Não vai. Então, ao contrário do que eu imaginava, que ia ter uma democratização grande do acesso e da troca de conteúdo, não tem. Ainda continua focado no quê? No final é tudo no capital monetário. Agora, tem o TikTok, é legal falar isso aqui,
que hoje você não precisa mais de 15 segundos de um refrão para você estourar e ganhar muita grana, né? Verdade, né? Tipo, você vai lá, que nem um cara vai lá, chapa, né? Como é que é? Chapa na pose, né? Chapa no zoom, dá um close. Trava na pose, chapa no zoom, dá um close. Essa frase aqui, quanto dinheiro será que esse MC já ganhou? Porque alguém, uma TikToker famosa, fez uma dança e outra fez e outra repetiu. Percebe? O Porta dos Fundos fez um negócio muito legal com o Caetano Veloso para lançar o disco dele, que foi justamente fazer uma reunião como se fosse dentro da gravadora, onde os executivos da gravadora vêm com uma dancinha para a música do Caetano. Os anjos caídos, não sei o quê. Eu falando, pô, nós já fizemos uma coreografia pro TikTok. O Caetano falou, TikTok, o que é? Não, é um lugar onde nascem os artistas. Então, meu amigo, o que você precisa é de um gancho e uma coreografia. Por isso que nós trouxemos a Lu aqui, que nós estamos discutindo a coreografia da nossa próxima música, né? Exatamente. Brincadeira, gente. Nós estamos na semana... Vocês não estão vendo a Lu? Beijo pra Lu. Lu, logo vai estar com a gente aqui também no programa, viu? Nós estamos na Semana da Consciência Negra e vocês, inclusive, estão com uma atividade, né? No fim de semana sobre o tema. Qual a contribuição que o grupo tem dado a esse recorte? Você está falando do evento ou você está falando da luta em si? Da luta em si. Aí você quer um seminário. Aí você não quer. Vamos marcar outro dia. Só uma pincelada. Não, cara. Tudo que nós falamos antes faz parte dessa luta, da elevação do grau de consciência do povo negro, né? O nosso papel sempre foi esse. Foi sempre tocar nessas questões sociais, tocar nessa coisa sobretudo, de compreender quem somos, né? Isso é uma preocupação que a gente sempre teve, de nos posicionar dentro do nosso contexto histórico, para saber quem somos, porque aí quando você sabe quem você é, você consegue olhar para frente para encontrar um caminho. Porque senão você fica que nem aquela história do gato e a Alice, né? Quando a Alice fala para o gato, esse caminho aqui vai para onde? E o gato pergunta, para onde você quer ir? Não sei. Ele fala, então qualquer caminho serve, você está perdido. Eis o ponto. Então esse aqui é o nosso trabalho. Não que a gente é dono da verdade ou sabe, mas o nosso trabalho é provocar essa discussão de compreender quem somos quanto povo. E aí, quando você consegue compreender isso, eu acho que o fundamental, eu diria que é o seguinte, eu acho que nós quanto nação, o Brasil, sobretudo, ele tem um problema que eu não entendi qual foi o momento da história que nós deixamos escapar, um valor muito, muito caro do brasileiro, que é a solidariedade. Nós estamos perdendo a capacidade de ser solidário, de empatia. Então, isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção, sabe? Hoje as pessoas falam em matar, assim, de uma maneira como não se falava antes, né? De eliminar fisicamente aquele que pensa diferente. Não era assim, né? Nós estamos, esse gênio do fascismo que saiu da lâmpada e quero ver quem vai pôr ele de volta. Isso tem me assustado muito, muito mesmo, porque durante todo o tempo que eu vi o debate político no Brasil, né, e não só o debate político, a convivência entre as pessoas, a gente nunca viu nada nesse grau, né, de polarização que a sociedade está hoje. Eu acho muito ruim, né, a intolerância, essa coisa toda. E aí, se já existia uma intolerância racial antes da intolerância ser o prato do dia, hoje, com ela sendo o prato do dia, você imagina o quão grave nós estamos vivendo, né? Essa quadra histórica nossa. Então, Face da Morte tem contribuído com suas ideias, tem contribuído, como sempre, né, com a nossa participação, né, nesse contexto todo, de tentar ser uma voz que, ao menos, se propõe trazer um pingo de lucidez para os debates, né? Que é justamente isso, valores, solidariedade. Sobretudo povo, porque no nosso entendimento o grande desafio é que nós temos uma elite brasileira, aí que tem muita gente que confunde, às vezes o cara comprou um Jeep desses Compass financiado em 120 vezes, acho que ele é parte da elite, né? Então não é desses, não é de você que eu estou falando, viu, Bruno? Você que tem o pior de ter seu Jeep Compass, você continua sendo também trabalhador como nós. Eu estou falando o seguinte, é do dono da fábrica da Jeep, né? Essa turma que vê o Brasil como um lugar para produzir soja, para produzir
só commodities, como uma roça, uma grande fazenda para servir aos interesses dos países desenvolvidos e querem manter a gente dessa forma. E dentro do país, a nossa elite brasileira econômica, né? Porque nós não temos nenhuma elite de pensamento, temos uma elite econômica. De pensamento, não estamos ferrados, né? Essa turma não está pouco se fudendo o que acontece no Brasil. Se o país for governado para miseráveis, não tem problema algum se o projeto de país for para miseráveis, porque eles têm jato, eles vão almoçar em Miami, depois eles cruzam o oceano, vão jantar num bistrô em Paris. Que se dane se tem criança morrendo na rua de fome ou não, se preto está sendo assassinado na favela ou não. Eles sempre dizem o seguinte, quando você vê quantas e quantas operações no Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo, aí morre uma criança negra. O que é que eles dizem? Bala perdida. Engraçado que a bala nunca fica perdida no Morumbi, nos Jardins. Ela só é perdida no Jacarezinho, só é perdida lá no Capão Redondo. Ela nunca vai ser perdida lá nos Jardins, né? Tem um vídeo que viralizou na internet daquele guarda, o do PM, dentro do condomínio, o cara de dentro da garagem falando que ele era um bosta. Que ele ganha, que você ganha 3 mil por mês, eu ganho mais de 100 mil por mês, eu sou empresário. Você fala grosso na favela, aqui isso é um merda. E o cara não reagiu. E aí, em contraste, a gente vê agora, na semana passada, um policial batendo numa mulher com a criança no colo, jogou ela e a criança no colo, colocou o joelho no pescoço dela e nada acontece. Quer dizer, isso é uma coisa dessa. O George Floyd foi o seguinte, ele era um homem forte, que teve uma cena parecida, teve um joelho no pescoço, imobilizou todo mundo e quebraram, puseram fogo na delegacia. Aqui uma mulher frágil, fisicamente frágil, com uma criança no colo, é jogada no chão, tem a mesma cena do joelho no pescoço e nada acontece. Então, tem alguma coisa muito errada com o nosso país. E nós queremos contribuir, nós queremos também queimar alguma coisa aqui, nem que seja história, nem que seja história. O Erlei de Carlos, recentemente, o Recai de Mob, eu nunca tinha ouvido falar esse nome, é a primeira vez que eu ouvi, ele acabou fazendo uma fala... Assim, parece tradução para o inglês de música sertaneja, né? Menosprezando... Recai de Mob, é doido para ter recaído nessas coisas. Menosprezando, né, os rappers da velha guarda pela dificuldade financeira. Como que você vê isso? Eu percebi que você se manifestou, Maurício DTS. Como que você percebe esse comportamento? Vai de encontro com tudo isso que a gente está vendo acontecer na sociedade? Quer falar um pouco? Pode falar, você fez o... Cara, é assim, mano. Isso aí é só mais um episódio dentro desse grande contexto que eu acabei aqui de tentar descrever, né? Nesse momento que a gente vive. Aonde, o que acontece? O problema é que, de novo a frase feita, né? Quando o sonho do dominado é ser o dominador, você tem a Recai de Mob. Porque ele é o negro da favela que era explorado e dominado, aí como ele evoluiu do ponto de vista financeiro, ele se comporta como o dominador, inclusive com seus próprios semelhantes, seus próprios pares. Aí eu pergunto, quando foi que no rap alguém falou que o homem, eu digo homem no sentido geral, não homem e mulher, uma pessoa, um ser humano, se mede pelo que ele tem na carteira e não pelo seu caráter, pela sua postura e seus atos? Em que lugar está escrito essa... Eu já ia falar um palavrão. Em que lugar está escrito isso? Percebe? Na minha sincera opinião, tem a ver com isso e tem a ver também com a falta de preparo, aí olhando para o outro lado, falta estrutura.